Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal e hoje é aquele vídeo de perguntas e respostas. Você sabe como é que é, né? Você deixa o seu comentário, a gente prepara um próximo vídeo e tira todas as suas dúvidas. Não esquece de ser o mais detalhista possível na sua dúvida, que aí a gente responde para você de forma bem precisa. Então, assista esse vídeo até o final, porque quem sabe a sua dúvida pode estar aqui. Bom, dúvida aqui da Edelci Álvares 6500. Vamos lá. Bom, filho de português, ok. Neto de português, ok. Bisneto de português, ok. Trineto, pode? Bom, muito legal aqui a sua dúvida e é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas, quando veem uma publicação nossa falando que bisnetos de portugueses ou trinetos de portugueses podem se tornar cidadãos portugueses, acham que a gente está falando de um golpe, né? E tentando enganar. E aí, com a sua dúvida, eu vou poder esclarecer essa questão que muitas pessoas perguntam. Gente, a legislação portuguesa diz que filhos e netos têm direito. Ou seja, um filho de um português e um neto de português podem solicitar a cidadania portuguesa diretamente. Se o filho quiser, ele vai lá, entra com o pedido. Se o neto quiser, ele vai lá e entra com o pedido. Até mesmo independente, se o filho do português quiser entrar. Um neto pode entrar direto e fazer o pedido de nacionalidade. O bisneto e o trineto, eles vão depender de que uma dessas duas gerações faça o processo. E aí eu quero que você entenda aqui o seguinte. Bom, nós temos aqui o português. Aí vem o filho do português, o neto do português, o bisneto e o trineto. Vamos virar aqui. Se o filho do português vira português, abre o direito para mais duas gerações. Ou seja, para o filho dele e para o neto dele. Olha aqui o bisneto sendo alcançado pela legislação. Agora lembra aqui que o nosso português está aqui? Então, aqui está o neto. Se o neto do português faz o processo de cidadania, abre o direito para mais duas gerações. Ou seja, filho do português, neto do português. Só que em relação ao primeiro aqui, ó, é o trineto. Ó, filho, neto, bisneto, trineto. Significa que o direito pode ser perpetuado se uma geração faz a nacionalidade. Ou seja, se uma nova geração, sendo filho ou neto, se torna português, vai sempre abrir o direito para mais duas gerações. Dessa forma, pode chegar ao trineto ou até além do trineto em relação ao primeiro português, ao português originário. Então, entenda que esse direito, ele sempre vai ser limitado a inicialmente duas gerações. Mas se uma dessas duas fizer o processo, vai sempre abrir o direito para mais duas. E assim vai chegar nas gerações mais novas. Bom, dúvida aqui do Fábio Sansana 9434. Vamos lá. Meu processo está devidamente protocolado. O silêncio da conservatória acaba sendo positivo, pois implica em não haver exigências. Quando sair, será uma martelada só. Assim espero. Bom, Fábio, sem dúvida, é fato que a gente tem tido recentemente um aumento muito grande das filas. E isso se justifica por várias razões. O primeiro, sem dúvida, é o aumento de solicitações, de pedidos de nacionalidade. Antes de 2020, era um número muito mais restrito de pessoas solicitando, porque poucas pessoas estavam enquadradas na legislação atual. Vale lembrar aqui que antes de 2020, você precisava ter vínculos efetivos com o país, ou seja, você precisava ter um imóvel, morar aqui, ter uma rotina de viagens. Era muito difícil, nem todos os descendentes conseguiam comprovar isso. E depois de 2020, essa solicitação caiu. Agora a pessoa precisa comprovar que fala português, não pode ter uma condenação criminal igual ou superior a 3 anos e não ter nenhum vínculo com um grupo ou atividade terrorista. Ficou melhor, né? Então, é um fato que esse aumento de pedidos automaticamente faz com que as filas se aumentem. Porém, é um fato também que existe existe uma parcela importante de ineficiência por parte dos órgãos portugueses. Uma vez que quando você aumenta a demanda e não aumenta a estrutura para absorver essa maior demanda, isso gera naturalmente filas. Então, um processo de filhos, por exemplo, que às vezes durava 5, 6 meses, agora está
durando em torno de 1 ano, em média. E um processo de netos que às vezes durava em torno de 18 meses, agora está durando mais de 2 anos. Então, perceba que isso é decorrente desse aumento dessas filas. Temos também o fator da pandemia, que fez com que a conservatória trabalhasse em horários mais restritos, com horários de agendamento, com pessoal reduzido, uma vez que havia uma escala por conta da questão do contágio, para evitar o contágio. E também lembrar que nas primeiras ondas da pandemia eram exclusivamente atingidos as pessoas com mais idade, era um grupo de risco. E a população portuguesa, em sua grande maioria, é uma população idosa. Isso se reflete no número de funcionários na conservatória trabalhando. Então, é mais um fator que faz com que as filas aumentem. Agora, é um fato, se eventualmente surge uma exigência, você é notificado rapidamente para que você possa suprir essa necessidade e o teu processo correr. Então, fique tranquilo, se não foi pedido nada, o processo está caminhando. Bom, pergunta aqui da Elizabeth Dantas Carvalho. Como se tira o NIF? Bom, essa é uma questão muito importante também para quem deseja viver em Portugal. O NIF é o equivalente ao CPF português, né? NIF significa número de identificação fiscal. Aqui em Portugal é comumente dito como número de contribuinte. Esse é o documento que vai viabilizar a vida fiscal de uma pessoa. Ou seja, se ela quiser alugar um imóvel, comprar um imóvel, se ela quiser ser contratada, se ela quiser abrir uma empresa, todas essas coisas, vai ser necessário que ela tenha um NIF. Então, para que se tire o NIF, é muito importante você, estando ainda no Brasil, que você tenha alguém que possa fazer isso por você. E a minha sugestão é que você procure alguém credenciado para isso, ou seja, uma assessoria ou um advogado com a ordem portuguesa. Muitas vezes você vai ver pessoas oferecendo o NIF, porém oferecendo de uma forma muito preocupante. O NIF, para quem está fora do território português, muitas vezes vai requerer um responsável fiscal, uma espécie aí de fiador. Só que se você faz isso de uma maneira equivocada, você vai estar preso àquela pessoa, que muitas vezes você nem sabe quem é, você não confia. Então, tanto para quem tira o NIF para alguém, quanto para quem recebe esse NIF, é horroroso. É um risco muito grande para os dois lados, não vale a pena. A minha instrução é que você faça com alguém que possa te representar, não ser o seu responsável fiscal, mas possa fazer uma representação fiscal, para que você mesmo seja o seu responsável fiscal. E você não tenha nada que acabe por te prender a ninguém. Então, se você quiser fazer um NIF, é muito importante, mas procure uma instituição correta, uma estrutura que vai te dar suporte para que você não tenha problemas com isso. Muitas vezes a pessoa tira o NIF de uma forma equivocada e depois não consegue abrir uma empresa, fica preso a outras pessoas, não vale a pena. Cuidado com quem está direcionando você para isso. E aí, o que você achou desse vídeo? Não se esquece de mandar todas as suas dúvidas, coloca em muitos detalhes que a gente vai certamente suprir todas as suas necessidades. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, passa esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E até o próximo!